O Enigma do Outro Mundo é considerado uma referência em efeitos especiais de maquiagem. Os efeitos foram criados por Rob Bottin, que tinha apenas 22 anos quando o filme foi produzido. Ele ficou tão estressado e chegou a passar mal, o que deu lugar a Stan Winston ajudar com os efeitos especiais do filme. A partitura musical de Ennio Morricone para este filme foi indicada ao Razzie Award por pior partitura. No entanto, o filme, com o tempo, passou a ser considerado um clássico, e Ennio Morricone, a esta altura, já era famoso. Para dar a ilusão das condições climáticas gélicas do Ártico, os cenários internos dos ambientes foram filmados em Los Angeles e eram resfriados abaixo de 40 graus Fahrenheit. A abertura do título logo no início do filme tenta copiar a mesma abertura do filme original do cineasta Howard Hughes, O Enigma do Horizonte, lá da década de 1950, para criar o efeito do título. Uma célula de animação com o título The Thing foi colocada atrás de um aquário cheio de fumaça coberto com um saco plástico de lixo. A bolsa foi incendiada, criando o efeito do título na tela. Este é o primeiro filme de John Carpenter onde ele não compôs a trilha sonora do filme. Na verdade, a escolha original para fazer a trilha sonora do filme era Jerry Goldsmith, mas ele rejeitou a proposta. Então os produtores contrataram Ennio Morricone e ele compôs a partitura para o filme, que era cheio de acordes ameaçadores. O orçamento para produzir o filme era de 15 milhões de dólares. Era substancialmente maior que a média dos filmes de terror da época. Por exemplo, Sexta-feira 13, lá de 1980, custou meros 700 mil dólares, enquanto o primeiro Halloween, dirigido por John Carpenter, lá no ano de 1978, o orçamento original foi de 375 mil dólares. O Enigma do Outro Mundo estreou no cinema paralelamente ao filme Blade Runner, dirigido por Ridley Scott. As semelhanças entre ambos os filmes não terminam por aí. Os dois filmes tiveram reações desfavoráveis na estreia, mas se tornaram clássicos da ficção científica e se tornaram muito amados nos filmes subsequentes à sua estreia. Algumas cenas foram filmadas com animação em stop motion, mas o cineasta John Carpenter as rejeitou porque pareciam falsas demais. O cachorro norueguês que aparece durante o filme chamava-se Jed. Ele era um cão da raça meio lobo. Jed era um excelente ator. Ele nunca olhava para as câmeras. Já na cena onde os cães são devorados e se transformam em monstros alienígenas, um boneco foi pintado para parecer com o Jed e assim ser usado na tomada. O artista que criou o famoso pôster de um homem com raios saindo da sua cara chamava-se Drew Struzan. Ele criou o pôster para o filme basicamente da noite para o dia
e sem ter assistido ao filme ou cenas gravadas. O ator Keith David usou luvas durante a maior parte do filme, isso porque ele havia quebrado uma das mãos em um acidente de carro e precisou encobrir as ataduras para que não aparecesse nas câmeras. O filme é baseado num conto clássico chamado Who Boy Street, escrito pelo pioneiro de ficção científica chamado John W. Campbell Jr. Nick Nolte recusou o papel do personagem R.J. McReady, assim como o ator Jeff Bridges. O roteirista Bill Lancaster escreveu o roteiro pensando em Harrison Ford ou Clint Eastwood no papel principal, que acabou nas mãos de Kurt Russell. No elenco do filme há 15 homens, mas nenhuma personagem feminina durante o filme. A única presença feminina no filme é a voz do computador de xadrez do personagem do Kurt Russell. Uma boneca inflável foi deixada no chão da sala, na sala de edição do filme. Segundo John Carpenter, originalmente um membro da equipe era do sexo feminino, mas ela estava grávida, e esta brincadeirinha com a boneca inflável deixada na sala de edição forçou a moça a deixar a produção. Ela foi substituída por um homem e não gostou nadinha da brincadeira com a boneca inflável. Quando o filme entrou em pós-produção, Robbie Bottin se viu praticamente morando no estúdio. Ele foi forçado a romper com isso quando foi diagnosticado com exaustão e acabou sendo internado em um hospital pela produção do filme. E foi aí que entrou Stan Winston. Grande parte daquela cena, a cena onde a criatura está dentro da gaiola matando os outros cachorros, foi feito por Stan Winston e a sua equipe. Parte da metáfora instigado em O Enigma do Outro Mundo veio da epidemia da AIDS que estava se tornando conhecida no momento das filmagens. A ideia de que os telespectadores não saberiam dizer quem estava infectado apenas olhando para os personagens seria viável, pois apenas exames de sangue revelariam quem estava infectado pela criatura, ideia usada sutilmente por John Carpenter. Lee Van Cleef foi considerado para interpretar o personagem Gary, que foi interpretado por Donald Moffat. Lee Van Cleef e o ator Isaac Hayes foram as primeiras escolhas para interpretar o personagem, pois John Carpenter havia acabado de trabalhar com eles no filme Fuga de Nova York no ano de 1981.
A Universal Pictures ofereceu apenas insignificantes $200 mil para criar os efeitos especiais da criatura, e ficou chocada quando a produção exigiu mais dinheiro para criar as criaturas do filme. Tobe Hooper, o mesmo cineasta que criou e dirigiu O Massacre da Serra Elétrica, foi originalmente a primeira escolha para dirigir e co-escrever o filme O Enigma do Outro Mundo, antes de John Carpenter ser contratado. No entanto, Tobe Hooper preferiu a parceria com Steven Spielberg para produzir o filme Poltergeist. O filme foi tão massacrado pelos críticos que o cineasta John Carpenter pensou seriamente em abandonar a carreira como cineasta. Ele acabou entrando em depressão após as filmagens, ficando algum tempo sem produzir filme algum.